Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Estamos praticamente a um ano das eleições europeias. O velho continente vive mergulhado numa guerra e numa espiral de inflação que exigem respostas das sociedades e das elites políticas. Tensões demográficas, as migrações, os regionalismos, tudo isso espreita também a agenda de um espaço social e económico que tem afirmado como pilares estratégicos o clima e o digital. Como responder a todos estes desafios? Na verdade, a pergunta de base é para onde caminha a Europa? Para esta conversa, no Dia da Europa, convidamos para este programa Madalena Meyer Rezende, professora do Departamento de Estudos Políticos da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova, e Ricardo Borges de Castro, o diretor associado do European Policy Center. Uma conversa sobre a Europa neste Da Capa à Contra Capa. Muito obrigado pela vossa presença, Ricardo e Madalena, um gosto recebê-los nesta conversa sobre a Europa. Começo por si, mais longe, remota, Madalena, em relação a esta nossa ligação. Uma das perguntas que tinha para esta nossa conversa diz respeito a um dos tópicos que geralmente atravessam os debates sobre a Europa ao longo dos últimos anos. Qualquer debate acaba por falar da falta de lideranças. Esse discurso da falta de lideranças carismáticas na Europa não está a ser um pouco sobrevalorizado, porque parece sempre uma saudade de Kohl, de Mitterrand, de González, mas a verdade é que já tivemos, por exemplo, Merkel, mas também outros primeiros ministros que marcaram a Europa. É assim tão essencial termos grandes estadistas para a Europa avançar? Madalena. Sim, sem dúvida que os líderes políticos e aqueles em particular que têm uma grande estratégia para a Europa são muito importantes, nomeadamente nos principais países, e a sua ausência, ou seja, o pior que podemos ter é um líder político forte e com uma agenda anti-europeia, não é? Portanto, estamos aqui num impasse em que, de facto, temos um líder político relativamente forte, com uma visão sobre a Europa. Estou a falar de Emmanuel Macron, mas ele está em pouca sintonia com os seus homólogos alemães. Na Alemanha há um governo tripartido e, de facto, isso enfraquece um pouco a voz e a estratégia alemã neste momento, e estamos a viver, de certa maneira, também no rescaldo de um líder, de uma liderança anti-europeia na Grã-Bretanha. E isso eu acho que demonstra, de facto, a falta de capacidade da parte dos grandes países europeus para para estarem de acordo sobre uma liderança e uma visão para a Europa. Eu penso que em substituição disso, embora não substitua de todo, é a presença de Ursula von der Leyen à frente da Comissão Europeia, que eu penso que no contexto atual da guerra da Ucrânia tem mostrado de facto capacidades de formular uma visão para a Europa. Acha que Ursula von der Leyen retoma um caminho de presidentes da Comissão Europeia com alguma força própria no firmamento europeu? No contexto da guerra da Ucrânia, sim, penso que ela foi capaz, neste contexto, não só de demonstrar uma posição fortemente anti-russa e unificar à sua volta uma posição muito clara dos países europeus na resposta à invasão russa da Ucrânia. E, por outro, também agora nas últimas semanas, tentar formular uma política europeia em relação à China que seja, de facto, mais clara e nesse ponto de vista encontrou, do meu ponto de vista, uma rubrica muito bem vista, que é o de-risking da política comercial europeia, no sentido de trazer para a Europa ou para o mundo ocidental aquelas áreas do investimento económico que têm um caráter securitário mais forte.
Isto é um ângulo interessante, Ricardo, também para conversar consigo a questão das lideranças. Começo por aqui e também já agora gostava de saber o que pensa sobre a introdução de Ursula von der Leyen neste firmamento de lideranças na União Europeia. Boa tarde e muito obrigado pelo convite. Não, eu estou em geral de acordo com aquilo que disse a Madalena em relação às lideranças europeias e às vezes há a percepção de que há uma ausência de lideranças fortes, mas eu diria que a guerra e a invasão da Ucrânia pela Rússia também trouxe ao de cima, trouxe para a ribalta política uma nova geração de políticos, que eu tenho chamado a geração Zelensky na política europeia, que inclui naturalmente o presidente Zelensky da Ucrânia, mas também a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, a primeira-ministra da Estónia, a Kaja Kallas, havia também a Sanna Marin, que não foi reeleita, mas é muito jovem, portanto ela vai andar por aí, como se costuma dizer. E portanto eu diria que há esta nova geração de políticos europeus jovens que têm uma percepção também diferente sobre a política e sobre a sua ação política, e eu penso que devemos também pôr os olhos neste grupo de indivíduos. Mas também há Giorgia Meloni, por exemplo. Também há Giorgia Meloni. Noutro plano, mas que se eu puder, e aqui há que ter cuidado de facto, porque a senhora Meloni, como tem tido uma posição que eu diria no campo certo em relação à guerra na Ucrânia, tem-se posicionado ao lado da Ucrânia, de certa forma quebrando aquele arco mais conservador ou da extrema-direita com o senhor Orbán. Obviamente que os polacos também podemos fazer o mesmo argumento em relação aos polacos, cortaram um bocadinho aquilo que havia, aquele consenso e mais pró-russo deste grupo político, mas não deixa de ser verdade que a senhora Meloni, do ponto de vista das políticas internas na Itália, tem elementos preocupantes, portanto fala-se muito também da normalização da extrema-direita em Itália. Eu sei que isto é um grande debate. Mas ela surpreendeu também o plano europeu, deste ponto de vista? Surpreendeu porque nestas questões tem assumido uma posição mais pró-europeia do que daquilo que era esperado, e portanto eu creio que aqui assim a surpresa foi ela estar relativamente alinhada nestas questões. Estávamos a falar da guerra, por exemplo, que eu creio que no contexto atual tem uma importância muito grande, e nós temos que perceber que em Bruxelas todas as políticas europeias, inclusivamente o que estava agora a Madalena a dizer em relação à China, por exemplo, todas as políticas europeias, todo o posicionamento na União Europeia passa por Kiev. Ou seja, há uma perspectiva, a guerra é um elemento fundamental sobre o posicionamento dos países nisto, e em relação à China, naturalmente, que também tem a ver um pouco com as lições que se aprenderam com o relacionamento que havia, dependência, por exemplo, dos fósseis, dos combustíveis fósseis da Rússia. Madalena ia dizer algo. Sim, eu queria acrescentar aqui que eu concordo com o Ricardo nesta geração mais nova, mas queria acrescentar que a guerra da Ucrânia também trouxe ao de cima uma geração um bocadinho mais velha, mas que foi a geração que fez a Revolução Europeia de 1989, e eu penso que Giorgia Meloni de certa maneira faz parte disso, mas também temos Annalena Baerbock, temos alguns políticos polacos, temos enfim, temos todo um grupo de pessoas que vieram um bocadinho, fizeram o coming of age nesse período de 89, e que de facto têm tido uma posição extremamente clara em relação à Ucrânia. E desse ponto de vista, até se calhar mais clara do que a geração mais velha. E eu acho que aí há um legado, o legado político de uma geração que viu a libertação da Europa do jugo comunista e a unificação da Europa Central e da Europa Ocidental como, digamos, um legado que não querem de todo perder, e veem esta guerra como um atentado direto a esse legado. Ricardo? Não, mas eu diria, eu estou de acordo com aquilo que está a dizer a Madalena, mas gostava de pegar num ponto. Dito isto, é óbvio, e como sublinhou a Madalena, na União Europeia, para se decidir muitas coisas ou para se tomarem decisões, é preciso ter a França e a Alemanha em sintonia. E o problema que nós temos neste momento é que não há tanta sintonia como que tem havido no passado, ou para aquelas que são questões fundamentais. Portanto, o facto do motor franco-alemão, se calhar ser ainda um motor de combustão, a coisa não está a funcionar a 100%, por algumas das razões que já foram aduzidas, como a coligação na Alemanha, o facto de o presidente Macron, apesar de reeleito, está politicamente mais fragilizado, e portanto também tende a projetar então a sua reflexão e a sua liderança para o campo europeu. Mas no entanto a Europa continua. Sim, a Europa continua, mas isso é que é o interessante. Eu muitas vezes uso esta analogia em relação à Europa. A Europa às vezes, eu sou corredor, a Europa às vezes parece estar a correr numa passadeira elétrica,
Ou seja, está a correr, mas eu não encontro, e que também tem um pouco a ver com o tema deste programa hoje, para onde é que vai a Europa, para onde caminha a Europa, eu às vezes não sei exatamente para onde é que a Europa quer caminhar. Eu acho que neste momento, para mim, a questão mais importante até do que as lideranças é que os líderes europeus, os 27, se ponham de acordo sobre o que é que a Europa quer fazer. Queremos ser o quê? Enquanto organização internacional, num mundo que se fragmenta claramente, ou num mundo onde há uma competição geopolítica muito mais forte, qual é que é o papel da Europa? E para si, quais são os caminhos de opção, digamos assim? Para onde caminhar? Para mim, eu creio que há uma coisa que é muito clara, é que, e isso para mim é quase, mas isso tem a ver também um pouco com a minha formação, com a forma como eu penso sobre o mundo. Eu penso que a posição da Europa, a Europa tem que ter a capacidade, obviamente, de poder tomar decisões autonomamente, mas eu penso que o nosso campo é o campo transatlântico. É aqui que nós nos encontramos, com todas as dificuldades muitas vezes que a relação com os Estados Unidos possa ter. Para mim é claríssimo que, quando olhamos para o mundo, se temos que ir à procura daqueles que são os nossos aliados, aqueles que são os nossos mais próximos, temos que olhar para os Estados Unidos. E, portanto, eu creio que aqui, obviamente, que as estratégias, a estratégia que a Presidente von der Leyen apresentou quando fez o discurso no meu think tank, juntamente com o MERIX, com o Instituto Alemão que se dedica às questões de estudar a China, a estratégia precisamente do de-risking, ou seja, de tentar mitigar os riscos nessa relação, é uma estratégia que, de certa forma, sai um bocadinho fora daquilo que é, às vezes, posições mais extremadas nos Estados Unidos, que querem um corte de relações económicas com a China, que, na minha perspectiva, não é realista, não é uma coisa realista, mas deve-se sim, isso creio que sim, que devemos fazer, ou os europeus devem fazer o que puderem para mitigar os riscos que possam haver nesta relação económica. E eu penso que aqui, até de certa forma, se nós virmos depois qual é que foi a reação do Conselheiro de Segurança Nacional, do Presidente Biden, que citou a Presidente da Comissão Europeia num discurso recente sobre a China, eu julgo umas 2 ou 3 vezes, sobre esta ideia também, de facto, do de-risking. Eu creio que aqui, como dizia a Madalena, estou muito de acordo com ela, a Presidente von der Leyen, com o seu estilo de liderança, que muitas vezes é muito criticado em Bruxelas, pela bolha de Bruxelas, ela de facto é eventualmente menos popular em Bruxelas, mas é muito popular fora de Bruxelas, não só nos Estados-membros, como especialmente em Washington. Kiev é muito. E em Kiev é bastante popular, e creio que vai estar precisamente no dia 9 de maio, vai estar em Kiev, e assim, mais uma vez a assinalar no dia da Europa que a Ucrânia faz parte desta família europeia. Madalena, para onde caminha a Europa e quais são os caminhos propostos para essa jornada europeia? Eu penso que a Europa caminha, de facto, para ser um continente que está preparado para, ou melhor, que se deve preparar para fazer um bloco também com os Estados Unidos, nesta competição global que nós estamos a ver que está a tornar cada vez mais acérrima. Eu penso que a guerra da Ucrânia é vista hoje como realmente o início de uma nova era, uma era em que de facto há a possibilidade de uma tragédia acontecer, em que a guerra se torna mais omnipresente, e de facto esta competição com a China e com a Rússia, eventualmente com outros países que não se alinhem com o bloco ocidental, é muitíssimo preocupante. E eu penso que a União Europeia vai ser se conseguir, de facto, pôr-se de acordo em relação a assuntos mesmo relativos à unificação militar, à política externa, será um bloco muito importante. Tem que escolher um caminho, competição. É isso, Madalena? Sem hesitações, nos dois blocos tem que escolher o bloco onde estão os norte-americanos, é isso? Exatamente. Mas há aqui uma questão que tem a ver também com a consonância militar nesta matéria. Uma aliança transatlântica tem como pressuposto, tem tido sempre o chapéu militar da Aliança Atlântica, Madalena. Isso não vai fazer, no fundo, diminuir a capacidade da autonomia estratégica que a União Europeia tem que ter também deste ponto de vista, ou isso é uma ficção? A autonomia estratégica é um pouco uma ficção, ou seja, eu acho que, de facto, a NATO vai continuar a permanecer a ser a nossa organização de segurança também na Europa. Agora, de facto, a Europa tem que saber, digamos, de certa maneira, europeizar um pouco a NATO e torná-la mais nossa. É esse o grande desafio e é esse também o desafio que nos coloca uns Estados Unidos que, como se vê, é um país também
com uma instabilidade política, enfim, muito grande e que permanece um pouco, enfim, bastante imprevisível. Portanto, para os europeus, por todas as razões e mais algumas, será necessário ganhar um novo estatuto no contexto da NATO. Ricardo, quando Macron veio de Pequim, deu uma entrevista que foi muito citada, relacionada com a necessidade de a Europa não embarcar totalmente logo na questão de Taiwan e a questão da China e a pretensão norte-americana. Onde esta autonomia estratégica, segundo o qual o próprio interpretou a sua própria declaração, é também uma ficção na sua perspectiva? Reparo, eu creio que primeiro, foi uma entrevista, ou quer dizer, o timing da entrevista, mas já foi discutido muito, mas o timing é muito mau, aquele em que faz, até porque os chineses apoiam altamente esta ideia da autonomia estratégica, mas obviamente apoiam no sentido em que os europeus olhem mais para a China e não para os Estados Unidos. Portanto, é com esse sentido que os chineses estão sempre a falar nesta ideia da autonomia estratégica. Agora, para mim, aquilo que me parece é que, apesar de eu também achar que no curto e médio prazo, a ideia da autonomia estratégica nem sequer é execuível do ponto de vista daquilo que nós quiséssemos fazer da aquisição de material militar, de fazer, mesmo que quiséssemos, neste momento, esta autonomia estratégica não aparece de um dia para o outro, por todas as condicionantes quer dizer, que os investimentos que teriam que ser feitos na defesa e na nossa segurança são avassaladores e, portanto, neste momento, no curto e médio prazo, isso não se pode fazer. Agora, também temos que manter, e os europeus também têm que manter, também temos que ser conscientes que em 2024 a administração americana pode mudar e nós podemos voltar a ter um presidente que é muito mais antagónico àquilo que são a aliança com os europeus do que é aquilo que está lá presentemente. A vantagem que nós temos é que nós já tivemos, de certa forma, já ensaiámos esse futuro. A administração Trump deu aos europeus uma capacidade de perceber que nestas circunstâncias, primeiro consegue-se ultrapassar. Não é um problema, não é o fim da relação transatlântica, haverá seguramente problemas, mas consegue-se atravessar. Agora, o que nós também temos de ter consciência é que, apesar de, os americanos, como estava a dizer a Madalena, e ser a NATO continuar a ser o principal garante da integridade territorial do espaço europeu que está integrado na Aliança Atlântica, a verdade é que nós, europeus, temos que fazer muito mais. E até porque podemos, no final do próximo ano, não ter uma administração que é favorável e aí temos de tomar muito mais responsabilidade sobre a nossa defesa. Mas quem fala de autonomia estratégica é o presidente francês. Exato. É ele que está isolado? Eu acho que ele está isolado quando o faz, quando os põe nos termos em que está. Eu creio que todos os europeus, ou a maioria em Bruxelas, sempre que há uma conversa sobre a autonomia estratégica, toda a gente concorda que é importante que a Europa tenha a sua autonomia, possa manter a sua autonomia de decisão. Agora, numa situação extrema em que nós estamos, em que têm sido os americanos, se não fosse o apoio norte-americano à Ucrânia e se não fosse esse tal guarda-chuva de proteção que a Europa tem recebido dos norte-americanos e dos Estados Unidos em particular durante estes últimos anos, a Europa não teria conseguido, não estaríamos onde estamos hoje. E, portanto, eu acho que neste contexto estar a dizer que não queremos ser vassalos dos Estados Unidos, primeiro para mim não é uma expressão que faça grande sentido. E depois, somos parceiros. E, aliás, isso é interessante que os americanos, não deram grande importância a estas declarações. Obviamente, houve ali aquele que para mim foi o elemento mais importante daquilo que disse o presidente Macron, e que até eu estranho, porque ele é uma pessoa até, de certa forma, que eu considero uma pessoa bastante inteligente e que pensa ao mundo. Ele dizer que Taiwan não é um problema nosso, é uma coisa um bocado estranha, porque estando as redes e as cadeias de valor organizadas como estão, se há um problema em Taiwan, haverá seguramente problemas para a Europa. E, portanto, isso para mim, esta ideia de que ele pôs que Taiwan não é importante para os europeus, para mim é um bocadinho estranha. Madalena, a Europa precisa de rever a sua arquitetura institucional? Eu penso que não, ou seja, a arquitetura institucional europeia evoluiu bastante desde 57, mas em particular houve um período de grande mudança entre 1985, o Ato Único Europeu, e depois o Tratado de Lisboa em 2007. Portanto, foram 20 anos de alguma mudança, mas parece-me que desde o Tratado de Lisboa que o apetite para uma mudança institucional tem sido muito, muito limitado, até pela dificuldade que foi chegar ao Tratado de Lisboa e aprová-lo. E, portanto, eu acho que há uma certa estabilização do modelo europeu, não só em termos da fórmula de voto,
do peso dos diferentes países, mas também do peso das diferentes instituições, Comissão, Conselho, Parlamento, e penso que isso é uma mais-valia no contexto europeu, ou seja, que estes debates, de certa maneira, mais federalismo, mais intergovernamentalismo, estão de certa maneira pacificados e a Europa, nesse contexto, é mais funcional. Mas um alargamento a leste pode motivar exatamente isso. Essa revisão, quer dizer, o sistema de voto, imagina um país como eventualmente a Ucrânia, vou dar um exemplo, que é um exemplo em cima da mesa. No sistema atual é uma mudança muito grande. Sim, quando lá chegarmos falaremos disso, mas eu diria que nas condições atuais enfim, poderíamos incluir a Ucrânia no sistema institucional como ele está e atribuir-lhe, obviamente, um peso relativamente parecido com o que está hoje em dia, enfim, determinado para países daquele tamanho. E, portanto, isso eventualmente poderá levar a uma renegociação do sistema de forma de voto, mas não é obrigatório. Ricardo, qual é a sua perspectiva? A minha perspectiva é que eu acho que em muitas destas questões, e principalmente no alargamento, como disseram todos os líderes europeus, que o mundo e a Europa mudaram no dia 24 de fevereiro de 2022, este conjunto de políticas não pode continuar a ser feita como era feita antes desse dia. Se o mundo mudou, então estas políticas têm que se adaptar. Eu sei, e como diz a Madeleine bem, estas coisas levam tempo, mas é fundamental que os líderes europeus comecem a pensar exatamente como é que a Europa vai fazer alargamento depois do 24 de fevereiro. Porque se o mundo de facto mudou, e se nós chegarmos à conclusão que ter a Ucrânia dentro da União Europeia é de importância estratégica para o projeto europeu, então não vamos ter que mudar alguma coisa. Mas temos a sensação de que esse debate está aí. Esse debate está a começar, mas é preciso que comece, porque eu creio que é fundamental. Vai haver uma pressão brutal, primeiro da Ucrânia. Depois eu creio que os Estados Unidos vão fazer pressão sobre isto, porque de certa forma os Estados Unidos estão-se a ocupar deste momento, que é a guerra. A Europa, se nós até quisermos falar de paz na Ucrânia, temos que falar de alargamento, temos que falar da União Europeia. Até porque muito aquilo que se espera é que depois a União Europeia possa também ter um contributo muito assinalável na reconstrução da Ucrânia, quando lá chegarmos. Agora, do ponto de vista político, e a pressão que vai haver este ano é que a senhora von der Leyen, e nós não podemos esquecer que a senhora von der Leyen colou o futuro político dela ao futuro da Ucrânia. E, portanto, eu diria, posso estar enganado, a minha intuição diz-me que a Comissão, no final deste ano, e obviamente que a Ucrânia e as autoridades ucranianas, apesar da guerra, têm que cumprir as 7 condições que lhes foram impostas na opinião da Comissão quando lhe deram o estatuto de candidato. Mas que vai passar a bola aos Estados-membros, que é propor que sejam abertas negociações com a Ucrânia. E eu acho, depende, obviamente, da forma como o conflito estiver a evoluir. Se estivermos numa fase difícil do conflito, e se for preciso dar ânimo político outra vez à Ucrânia, eu creio que os líderes europeus podem tomar esse passo. Obviamente que nós depois não podemos cair no risco de se fraudar os ucranianos, como têm sido fraudados as pessoas, os líderes dos Balcãs Ocidentais, da Turquia, mas e por aí na sua fora. exigência em relação à entrada. O processo de adesão é um processo complexo, delicado e muito moroso, por definição. É por definição. Mas essa mudou. Definição é do dia 23 de fevereiro. 23 de fevereiro. Portanto, eu acho que se nós começarmos a pensar nisto depois do 24 de fevereiro, podemos pensar isto de outra maneira. Também é verdade, não há muito apetite para fazer isso, porque toda a gente sabe que isto vai ser um processo muito delicado, e há aqui outro elemento, é que o elefante depois na sala é a Turquia, que ninguém quer lidar em Bruxelas, ninguém quer lidar com este problema. E, portanto, eu creio que aqui assim é que eu vejo que eu creio que vai haver uma pressão política fortíssima para se avançar neste sentido, e obviamente depois, o processo tem que ser um processo de mérito, e a Presidente von der Leyen e os líderes europeus já disseram, isto é um processo de mérito. Então, se é um processo de mérito, nós também não devemos dizer vai demorar 10 anos, ou 20 anos, ou 15 anos. Quando estiverem cumpridas as condições, entra, ou faz parte da União Europeia. Então não faz sentido fazer depender isso de reformas internas da União? Faz seguramente, só que a Ucrânia, se fizer essas, que lá está o mérito do processo, e a Ucrânia cumprir essas reformas, o que não se pode é continuar a mudar depois os objetivos como se tem feito com outros países. Não podemos continuar a dizer, agora não, agora o problema é outro. E o problema essencial aqui assim, e por isso é que isto é importante em relação à revisão dos tratados, é esta capacidade de absorção do novo país, ainda mais da dimensão da Ucrânia. Obviamente que o processo, obviamente não, quer dizer, uma das possibilidades é
que entre esta decisão e uma eventual adesão, que a Ucrânia possa começar a fazer parte de algumas das políticas europeias, eventualmente com poderes de voto diferentes, eventualmente com uma cláusula que não existe hoje em dia com os problemas que temos com a Hungria e com a Polónia, de que um país, se prevaricar, sai, ou pode ser penalizado, mas posto nos tratados ou no tratado de adesão. Portanto, eu creio que eu posso imaginar que as regras possam ser diferentes para os novos que aí vêm. Madalena, uma Europa com estes novos países do leste, incluindo a Ucrânia, e quando perguntamos para onde caminha a Europa, caminha para uma Europa um pouco mais a leste. O eixo central fica mais a leste ainda. Isso é um caminho inelutável, é uma inevitabilidade. Eu penso que exatamente a 24 de fevereiro, ou melhor, nas semanas a seguir, a Ucrânia ganhou um lugar na Europa e isso não podemos negar e de facto esse tem sido o caminho, ou seja, as fronteiras da Europa têm vindo a avançar mais para o leste europeu desde 1989 e esta é uma, digamos, é uma inevitabilidade da invasão da Rússia e da forma como a Ucrânia se bateu pelos valores da Europa. Para a União Europeia é de facto uma nova oportunidade, ou seja, é uma oportunidade para uma nova, enfim, para um novo ciclo. Sabíamos que os alargamentos estavam em larga medida congelados depois de 2009 e 2013 e este parece ser um novo ciclo que tem a ver exatamente com esta nova situação geopolítica do mundo pós-fevereiro de 2022. Madalena, outra questão ainda a leste. Ao longo dos últimos anos, em diversos conselhos europeus, países mais a leste, digamos assim, algumas lideranças, quiseram sempre marcar um pouco a discussão, ameaças de veto, enfim, um conjunto de processos. E a situação da Hungria, como o Ricardo sublinhava aqui agora, ainda permanece como uma pedra no sapato do ponto de vista democrático do Estado de Direito da União Europeia. Como antevê os próximos passos deste diálogo com este tipo de países e já agora em relação ao estado do populismo na própria União Europeia? Eu penso que, de facto, a Hungria permanece uma pedra no sapato, a Polónia é problemática, mas também aqui vemos alguma estagnação de crescimento dos partidos populistas em quase todos os países da Europa, exceto Portugal, que vai sempre um bocadinho atrasado. Ou seja, os partidos populistas fazem parte do sistema político europeu. Obviamente temos que nos preocupar muito com as eleições francesas e com a subida do Le Pen. Isso é obviamente um problema muitíssimo complicado, se ela levar a vitória nessas eleições. Mas de facto também é importante ter em consideração que esse retrocesso democrático não se espalhou tão preocupantemente por toda a Europa Central e Oriental como se temia e, portanto, há uma certa estabilização do sistema político europeu com focos de grande preocupação, obviamente, mas e também aqui eu penso que a invasão da Ucrânia veio diminuir, por um lado, o peso de Moscovo em apoio a estes partidos populistas e, por outro, o próprio apetite da Europa Central e Oriental e das suas populações em se desviar demasiado do padrão europeu. Gostava de ouvir também, Ricardo, lembrando, por exemplo, se a Europa quiser agregar a Sérvia, um país pró-Moscovo, por exemplo, ou tradicionalmente aliado de Moscovo, esta questão ainda ganha outro contorno. Ganha, mas estar a Sérvia é mais pró-Moscovo porque a União Europeia se descurou os Balcãs Ocidentais nestes últimos anos e, portanto, há alguma razão. A ver, a União Europeia, creio que nós andámos durante muitos anos a carregar no snooze, não é? Cada vez que havia um problema, ver se isto passa. Neste momento estamos confrontados com um conjunto de crises, que é aquilo que nós temos chamado no meu think tank a permacrise, que é a crise permanente. E, portanto, aquilo que os líderes europeus neste momento têm que se confrontar é com
problemas desde a política energética até à transição digital. Portanto, e o problema, a dificuldade agora é que tem que ser tudo feito ao mesmo tempo. E nós sabemos que ao mesmo tempo é difícil fazer. Até porque há uma crise muito importante, que é uma guerra na Europa. E eu acho que é aqui que os líderes europeus, neste momento, obviamente, estão a concentrar todos os seus esforços, ou que devem concentrar os seus esforços, na minha opinião. E, portanto, eu creio que aqui assim... E porquê? Porque a questão dos populismos pode, obviamente, ressurgir, ou não desapareceu, mas pode ressurgir num caso da guerra se alastrar durante muito mais tempo e se as suas consequências se continuarem a fazer sentir no custo de vida, no custo para as empresas, no custo para as famílias. E, portanto, se este tipo de consequências negativas que o conflito teve, e algumas delas já vinham de trás, porque vinham da pandemia, portanto, o agravamento das situações, da situação social, económica e social de muitas famílias, se de facto não for atendida, eu creio que aí politicamente vamos ter problemas. Desse ponto de vista, como é que vê as eleições europeias do próximo ano? A forma, eu creio que quando me fazem este tipo de perguntas, eu gosto de olhar para a tendência, e a tendência diz-me que é uma tendência de fragmentação, ou seja, a minha expectativa é que os dois maiores partidos vão continuar a ser os dois maiores partidos, portanto, o Partido Popular Europeu e os socialistas, e os sociais-democratas. Vai haver seguramente uma fragmentação à esquerda e à direita, e eventualmente alguns destes vão perder alguns votos. Eu creio que o Partido Popular Europeu eventualmente será novamente o partido mais votado nas eleições europeias do próximo ano, e os socialistas em segundo lugar. Agora, eu creio que esta fragmentação do espaço político, eu acho que ela vai continuar. Isto pode ser visto também de um lado positivo, que é, há mais por onde escolher, do ponto de vista da democracia e das liberdades, há mais por onde optar. Isto não é necessariamente negativo. Aquilo que depois é o problema é nos modelos de governança e na capacidade depois dos líderes políticos serem líderes políticos, que é tentar encontrar os consensos que são importantes para a sociedade, tendo em conta as diferentes opiniões que há sobre um problema. E isto é que tem falhado muitas vezes. Madalena, como é que vê as próximas eleições para o Parlamento Europeu, que no fundo vão acontecer daqui a um ano, mais ou menos? Certo, eu penso que, como o Ricardo, há aqui um imponderável, que é como é que a guerra da Ucrânia se vai desenvolver, nomeadamente se haverá alguma, digamos, vitória parcial da Ucrânia, ou pelo contrário, há aqui um arrastar da situação atual que possa, de facto, manter uma situação económica e política bastante periclitante, e isso eu diria que torna os riscos dos extremos maior. Mas sem dúvida que estou um pouco na linha do Ricardo, de achar que há aqui alguma continuidade em relação ao que tem sido a tendência até agora, ou seja, esta presença dos partidos de extrema-direita vai permanecer importante, mas o centro, de certa maneira, consegue, em larga medida, manter-se predominante no próximo Parlamento Europeu. Outra questão, Madalena, diz respeito, começámos há pouco a falar das lideranças e de uma nova geração. A verdade é que poderemos esperar dessa nova geração uma proximidade maior aos cidadãos no seu próprio continente. As eleições para o Parlamento Europeu costumam ser um teste, em alguns países mais do que outros, também ao espírito europeu do próprio continente. Certo. Eu penso que sim, ou seja, há aqui alguns problemas, ou seja, as eleições são, por um lado, para o Parlamento Europeu, mas toda a gente sabe que em muitos países, na maioria dos países, elas acabam por ser uma chamada eleição de segundo grau, ou seja, uma eleição de segunda ordem, em que os eleitores dos países acabam por usar essa eleição como uma forma de expressar as suas preferências mais emotivas, mais do que as suas preferências racionais. E isso é um pouco problemático para o próprio Parlamento Europeu, porque, traz-lhe uma composição que não é de todo a mais apropriada para um órgão que em larga medida, é um co-legislador do Conselho de Ministros. E, portanto, essa proximidade aos cidadãos é sempre uma quimera que não é facilmente alcançável.
Ricardo, não era suposto também que uma das lições para a reflexão interna na Europa depois do Brexit fosse esta questão da burocracia externa, de algum centralismo em algumas questões de Bruxelas? Eu acho que acho que essas questões devem ser discutidas e nós temos que perceber até que, de certa forma, e por isso é que eu creio que repensar as instituições a determinada altura vai ter que inevitavelmente acontecer, porque a sensação que eu tenho, sem fazer previsões, porque eu não faço previsões para o futuro, mas a União Europeia e os países da União Europeia vão continuar a ser confrontados com situações que só podem ser resolvidas a nível europeu. A Comissão Europeia demonstrou nos últimos anos, primeiro com a pandemia, agora com a guerra, demonstrou a sua capacidade de mobilização não só de recursos, mas também de elaboração de políticas e, por exemplo, só para referir, como é que teria sido organizar 10 pacotes de sanções sem uma entidade central que pudesse, de facto, pôr este processo todo a funcionar e que conseguisse pôr os países membros todos de acordo. Portanto, eu acho que a Comissão, de certa forma, sai reforçada durante este período. É claro que os Estados-membros vão continuar sempre a tentar manter a sua posição também de poder, mas eu creio que se por acaso a senhora von der Leyen for candidata, quiser ser candidata, vai ser muito interessante, porque, como estávamos agora a discutir, ainda não há esse tal espaço público europeu onde estas coisas sejam discutidas, mas eu creio que ela hoje em dia é uma pessoa com muita notoriedade em toda a Europa. E, portanto, se for ela a candidata do Partido Popular Europeu, eu creio que ela, de certa forma, pode baralhar aqui um bocado o cálculo, até internamente, na política interna dos Estados, porque ela vai ser uma pessoa que é imediatamente reconhecida como a Presidente da Comissão Europeia. Portanto, este processo eleitoral, eu creio que vai ser muito interessante. Alguém que atende o telefone. Alguém que atende o telefone, exatamente. Washington, não é? Exatamente. Naquela velha imagem, não é? Exato. E, portanto, eu creio que há aqui, pode haver este dado que é interessante. Ela, obviamente, a Presidente von der Leyen ainda não declarou a sua intenção de ser outra vez. Mas está à espera que ela se recandidate. Eu acho que é muito claro. Tenho lido muitas análises nesse sentido. Sim. Eu também, é por aí que estou. Se calhar vamos ter todos, ela se calhar vai ter outra ideia, mas enfim. Mas eu creio que está neste momento, aliás, porque nós virmos nas últimas semanas, tem havido artigos muito longos sobre ela. Portanto, há uma campanha que já começou, pelo menos na imprensa. Se eu não vou estar a referir nomes de outros órgãos de comunicação, não sei se posso, mas houve vários jornais internacionais que nos últimos tempos publicaram longos artigos sobre a senhora von der Leyen e o facto e a sua liderança política. E para que serve o Parlamento Europeu neste contexto? Eu creio que o Parlamento Europeu, isso é outro dado interessante, o Parlamento Europeu também tem ganho mais protagonismo durante os últimos anos, e eu creio que, por exemplo, nós não podemos esquecer que a Presidente Metsola foi a primeira a ir a Kiev durante este período. E, portanto, a Presidente Metsola, e nós não podemos esquecer, há aqui este elemento que é interessante da Presidente Metsola, ela, de facto, é uma jovem, na tal geração Zelensky, como eu estava a chamar. Eu creio que a Presidente Metsola vai querer ainda ter muito que fazer na Europa, e, portanto, eu não sei se lá está, se a Presidente von der Leyen for ela a candidata do Partido Popular Europeu, isso que torna, obviamente, a Presidente Metsola não poderá, ou a Roberta Metsola não poderá ser candidata nesse caso, porque é da mesma família política, não sei se farão primárias, mas que ela está lá na retaguarda, está. E eu creio que ela, de certa forma, tem dado também um protagonismo ao Parlamento Europeu. Claro, agora depois com as regras do Parlamento Europeu, eventualmente, não sei se ela poderia voltar a ser a Presidente do Parlamento Europeu, porque isso depois vai depender do facto dos resultados todos das eleições ao Parlamento Europeu, mas que é uma pessoa que tem relevância no sistema europeu, hoje em dia já é muito reconhecida como tal. E, portanto, eu creio que... Mas o Parlamento em si, eu creio que sabe-se pouco sobre o Parlamento Europeu e também pela importância que tem. O Parlamento Europeu é um corpo legislador, portanto faz parte do processo legislativo da União Europeia e tem, por exemplo, a capacidade, como fez, por exemplo, de congelar o acordo que tinha sido feito com a China. Mas quer propor mais leis. Quer ter mais, mas isso é a natureza das instituições, e pelo menos aquelas que eu conheço e da realidade que estamos a falar. Há sempre uma tentativa de todas as instituições terem um peso maior na distribuição de poder em Bruxelas. E também porque há a consciência de que a Comissão, durante estes últimos anos, porque tem tido um papel mais executivo, que muitas vezes não é tão apreciado dentro até da própria estrutura da Comissão, porque é pouco participativo, por assim dizer, é tudo muito decidido no 13º andar do Berlaymont, que é o edifício que é a sede da Comissão Europeia lá em Bruxelas, e portanto, mas a verdade é que esta é um bocadinho a realidade neste momento. Agora,
que as outras instituições querem ter um peso maior em todo este processo, isso naturalmente, e agora também, vamos lá ver, são eleições para o Parlamento Europeu, portanto é natural que o Parlamento Europeu, neste momento, nos próximos meses, tenha um papel bastante mais acentuado em todo este processo, porque, de certa forma, os debates políticos passam para aquele espaço, e passam para os atores que estão dentro do Parlamento Europeu. Madalena, qual é a sua perspectiva sobre o Parlamento Europeu no desafio do próximo ciclo eleitoral? Eu penso que o Parlamento, enfim, já ganhou o seu lugar no contexto institucional e essa fome por mais poder, penso que estará mais ou menos, digamos, travada neste contexto institucional e esta nova fórmula que se encontrou já há alguns anos vai permanecer. Enfim, e o seu papel na escolha da Presidente da Comissão é também, sempre um dado importante. Mas dar ao Parlamento Europeu o direito formal da iniciativa legislativa não seria um aprofundamento democrático essencial para a Europa? Eu penso que é problemático porque há aqui um equilíbrio de entendimentos entre as instituições e os Estados-membros que é muito delicado e que é preciso ter realmente a noção do que é que se está a fazer quando se retira aos governos dos Estados-membros, que são em última medida os elementos constitutivos da Europa, o poder para decidir sobre um assunto tão central como quem é o Presidente da Comissão. E, portanto, aí seria mais cautelosa. Não falámos aqui, mas não convém excluir o outro elemento da Troika. Já agora, Ricardo, a questão não está hoje em dia provavelmente auto-remetido para um papel decorativo o Presidente do Conselho? Eu acho que não está, porque ele continua, obviamente, a organizar as reuniões do Conselho Europeu e portanto, ele tem o seu papel institucional. Agora, de facto, neste contexto atual, e até pois pela incapacidade que tanto von der Leyen e Charles Michel de se entenderem, porque eles não se entendem. Quase desde o início. Desde o início. Portanto, isso tem diminuído um pouco o protagonismo. É interessante, porque podia ser ao contrário, ter aqui duas pessoas que têm muito protagonismo, não tem sido esse o caso, e portanto eu creio que aqui assim é um bocadinho, olha-se para o Conselho e às vezes acho que se espera que o Presidente Michel cumpra lá a sua missão de organizar as coisas que os Conselhos Europeus. Eu creio que ele tem tido, obviamente, eu creio que tem genuinamente também tentado contribuir para uma série A questão é se há um papel essencial que o próximo, que se não for Charles Michel... Não será seguramente. Não será seguramente, não é? Sim, portanto, o próximo terá... Aquele fato serve para outras funções e tem outra utilidade? Eu creio que tem uma utilidade fundamental, que é tal gerir os consensos dentro do Conselho Europeu, e os temas não vão ficar mais fáceis, e portanto o perfil do próximo Presidente do Conselho, lá está, quer dizer, um ator político quer ter protagonismo político, eu percebo esse conceito. Aquilo que eu percebia melhor era se tivesse havido um esforço, como houve entre antigos Presidentes da Comissão e Presidentes do Conselho, uma vontade genuína de se entenderem e também entre as suas equipas, como havia entre Van Rompuy e Durão Barroso, e como havia entre Juncker e Tusk. Havia esse entendimento, não só entre as equipas, mas também entre eles. Obviamente, às vezes havia questões, com certeza que havia, mas entendiam-se e as coisas andavam para a frente, e não era o boato e o sussurro da bolha que eu há pouco falava, que é só a forma como eles não se entendem. Eu acho que isso é que é negativo, até porque permite Estados terceiros, por exemplo, aproveitarem deste e explorar um bocadinho estas animosidades. Talvez o fizeram desde logo na Turquia, não foi? Se calhar começou pela cadeira na Turquia. Aquela questão da cadeira. Vamos fechar começámos a falar por personalidades e lideranças, deixe-me fechar também com uma personalidade que não está aqui neste processo, mas é muito relevante, que é do ponto de vista económico. Não é um debate sobre, obviamente, a governação económica, nem o estado do euro, mas, Madalena, depois da figura essencial, Draghi, em determinados momentos, emerge hoje a senhora Lagarde. Este papel do BCE na construção desta Europa, uma breve pincelada sobre o que pensa sobre este mandato do BCE atual e também aquilo que pode ser feito diferente em nome de uma Europa um pouco com menos perturbações até do ponto de vista económico.
Eu penso que o BCE é uma das instituições com mais poder, como é óbvio, mas como todos os bancos centrais, há uma tradição de um certo recuo, enfim, de uma certa sigilo na forma como essas negociações são feitas no contexto das reuniões dos bancos centrais nacionais. E penso que a Christine Lagarde tem mantido essa tradição de uma forma muito, muito bem conseguida. Mas já deu sinais de que não gostaria que os países fossem mais longe nos apoios sociais, por exemplo. Deixa recados políticos sérios ao Conselho. Com certeza, mas isso sempre no contexto de um papel que ela encarna como sendo um papel claramente mais técnico, digamos assim, mas obviamente que há aqui um interesse no sentido, enfim, neste caso, de baixar a inflação e fazer face, enfim, a uma crise económica que está aqui para durar, de uma forma que não põe em causa o próprio papel do Banco Central Europeu. E obviamente que isso é um recado político, mas é sempre feito de uma maneira que tem como objetivo manter respeitar os objetivos que são os constitutivos do Banco Central Europeu. E nesse sentido tem tido um papel clássico e penso eu que com sucesso. O Ricardo está a assinar concordando. Concordo, porque sem se mudar os objetivos, a senhora Lagarde cumpre a sua missão. E seria ela ou outro qualquer que estivesse no lugar dela ou outra, tem um mandato para cumprir e, portanto, eu também não sou economista, portanto, não quero meter-me agora em macroeconomia, sim, mas creio que segue aquilo que são as orientações do próprio mandato que o Banco Central Europeu tem. Ricardo e Madalena, muito obrigado pela vossa presença. Madalena Maia Rezende, Ricardo Borges de Castro, os nossos convidados para uma reflexão sobre para onde caminha a Europa neste Dia da Europa. Estamos praticamente a um ano das eleições europeias. O tema do Da Capa à Contra Capa, programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Pode ouvir de novo na versão integral nos podcasts, nas plataformas digitais de podcasts, disponíveis também nos sites da Fundação Francisco Manuel dos Santos e da Renascença. Um programa com o genérico original de Mário Lajinha. Fizeram o programa esta semana Carlos Schmidt, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana voltamos para outro debate neste espaço.